Estos ganaderos no siguen las tendencias, ellos las crean. Usar Bellman es trazar el camino hacia el futuro. Porque ser líder no es cuestión de casualidad, es el arte de elegir la mejor opción. Ganaderos que lideran. Elegí con visión, elegí con confianza, elegí Bellman, una marca internacional de True Nutrition, con la garantía de Covepa. Agora vamos falar de cada uma dessas etapas, né? Falando da cria. A cria, a fase de vaca. Ontem mesmo eu estava num evento no Brasil e a gente discutia muito sobre essa parte de cria, que eu já começo a ver esse movimento também no Paraguai, porque o que acontece? Fala assim, ó, ninguém vai abater um animal com 300 quilos de carcaça, com 250 ou com 400 quilos de carcaça, se ele não tiver nascido. Primeira coisa que parece óbvio, mas ele tem que nascer. E para nascer, ainda se precisa de uma vaca. E o que a gente vê ao longo do tempo, o que a gente tem visto cada vez mais, é a redução do rebanho de vaca geral. Estados Unidos está com o menor rebanho de vaca deles da história. A Austrália, a mesma coisa. O Brasil não sabe, porque não sabe quanto de gado tem lá. As estatísticas mostram que pode ter de 170 a 220 milhões de cabeças. São só 50 milhões de cabeças que o povo não sabe se tem ou não tem, né? É quase os Estados Unidos inteiros que eles não sabem se está na conta ou se não está, né? Então, assim, quase isso, né? Então, assim, esse é o número. Mas o que se vê? O que se vê é que há uma tendência forte de reduzir a quantidade de vacas que tem no mercado. Então, ela, na nossa visão, vai ser, dos próximos anos, para nós, a fase que mais vai agregar tecnologia. Porque o que vocês estão vivendo agora, de preço de um bezerro mais caro, da reposição está elevada, no último ciclo, nós pagávamos 80% a mais num preço de um bezerro em relação a um preço de um boi. Assim, ó, o valor de quilo por quilo. Tipo assim, se um custava 5, outro custava 9, 8 reais. Então, assim, ó, o valor de ágio, o ágio, que a gente fala, quanto o quilo do bezerro vale a mais do que o quilo do boi, peso vivo, chegou a ser 80%. O que é muito difícil de você tirar isso. Isso no último ciclo bateu isso. Aí, historicamente, nós trabalhamos ao redor de 30% a 35%, na média. Tá certo? Agora está um pouco menos, mas vai voltar a crescer. Não tenha dúvida que vai voltar a crescer. Que é o que está acontecendo, que é o ciclo produtivo. Então, a gente acredita que... Por que isso tende a ficar assim e mais? Porque é o que eu falo. Se você resolve... João Marcos falou no simpósio sobre TIP. Se você resolve montar um projeto de TIP numa fazenda, de engorda, ou um confinamento, relativamente é fácil. Você pega uma área pequena e engorda-se muito boi numa área pequena, para engorda, para um confinamento, por exemplo. Você vai precisar de comprar insumo, mas você não tem a demanda. Se você vai fazer recria, você já precisa de uma área maior, porque você vai ter mais pasto. E a quantidade de vaca que a gente precisa ter para atender a um projeto como esse. Hoje, nós estamos com vários projetos, só a título de exemplo, vários projetos no Brasil que estão abatendo 100, 150, 200 mil bois por ano. Se você abater 200 mil bois por ano, você tem que ter pelo menos 500 mil vacas para produzir esses 200 mil bois. Quem tem 500 mil vacas? Ninguém. Muitos grupos, facilmente, entre aspas, né, têm projetos de ir para abater 200 mil bois por ano. E de onde vão vir todos esses bezerros, que é um grande desafio. Por isso que ele vai cada vez ficando mais caro. Essa é uma tendência natural no mundo inteiro. Na vaca,
existe isso que nós chamamos de ciclo vicioso, né? Normalmente, o que a gente faz? Quando eu tenho um problema, né, para quem faz estação de monta, quando se tem um problema, esse ano foi muito seco. O que a gente faz? Aumenta o tempo da estação de monta. Para quê? Para ver se ela dá tempo dela emprenhar. Só que quando aumenta o tempo da estação de monta, o diagnóstico, o toque final, é muito tarde. Como esse toque é muito tarde, o que acontece? A desmama é muito tarde também. O que é muito tarde? É entrando na seca, muito na seca. Se a desmama é tarde, já está na seca, eu não consigo mais vender minhas vacas, abatê-las, elas estão magras, porque já está seco e o bezerro já sugou muito dela. Aí eu entro na seca com a fazenda cheia. O que é cheio? Depende. Em algum local pode ser 1 vaca por hectare, em outro local pode ser 0,3 vacas por hectare. Pode ser cheia. Fazenda com mais vaca do que deveria ter na época da seca. Essas vacas ficam magras. Eu tenho que ficar usando suplemento de forma corretiva e não para produzir mais, para corrigir problema, que não é o que a gente quer. Eu quero usar suplemento estratégia, para melhorar o negócio, não para ficar corrigindo vaca muito magra. Tá? Seus pastos sujam muito, porque o que faz uma fazenda ter muita invasora é quando começa a época da chuva e tem muito gado nela. O gado só come a forragem e a planta daninha vem, a invasora vem. Aí a sua recria, suas vacas ficam ruins, sua estação de monta fica mais longa ainda. Então a gente fica num ciclo vicioso aqui, problema danado, muito difícil sair dele, né? O que a gente busca, né, falar assim, na apresentação, é fácil, né? Eu faço assim, aí fica bonito, né? Fica fácil, né? A gente faz agora um ciclo virtuoso, né? Estação de monta curta, eu consigo fazer um diagnóstico cedo, dou toque cedo, faço uma desmama cedo, consigo vender os animais rápido, né? Eu reduzo minha lotação na época da seca, minhas vacas estão em boa condição corporal, vou usar suplemento e manutenção de pasto de forma estratégica e consigo fazer uma estação de monta curta. Né? É fácil falar, o difícil é fazer. Né? E o que eu brinco na apresentação, para sair daqui e vir para cá, basta um clique. São anos e anos e anos de trabalho. Agora, se você está assim, por um ano que você erra, você fica assim. Esse é um grande problema. É ingrato essa parte da vaca. É muito mais desafiador. Mas o que é essência? Vocês estão vendo que a essência é a gente conseguir fazer uma estação de monta curta. Para quê? Para fazer isso. Mas beleza. Como é que eu faço para fazer uma estação de monta curta? Eu tenho que ter boa parte das minhas vacas paridas quando eu vou começar a estação de monta, pelo menos uns 60%, 65%. E é importante que elas estejam em boa condição corporal. Entendeu? Eu brinco, não sei se vocês vão, se o meu português vai permitir que vocês entendam a brincadeira. Eu falo assim, é igual se fosse fazer uma viagem amanhã. Pensa que todos nós vamos fazer uma viagem amanhã com a família. Se você hoje vai lá, deixa seu carro preparado, abastecido, pneu calibrado, tudo pronto, carro preparado, as malas já estão dentro do carro, dorme tudo. Amanhã é só acordar de madrugada, colocar todo mundo dentro do carro e sair. Sua viagem rende. Estava tudo preparado. Para começar a viagem, tudo estava correto. Agora, se não preparamos o carro, se não está tudo certo, chega amanhã, fala, vou abastecer o carro. Aí a sua esposa já pede, fala assim, então aproveita, passa na padaria e compra pão, né? Passa na farmácia e compra um remédio, né? Aí até que a gente vai sair, está tudo atrasado, porque a gente teve que consertar o que era para estar pronto durante o fato. É a mesma coisa da estação de monta. Se a gente consegue entrar na estação de monta com as vacas, já um ponto, bastante vaca parida, em boa condição corporal, rapidamente elas emprenham. Mas não é um desafio, mas tem um segredo. Né? Tudo tem seu segredo. E por que é importante ela estar em boa condição corporal? É muito importante, isso aqui são dados de mais de 3 milhões de vacas avaliadas. Esse dado hoje está até com mais do que isso,
Mas o que, que mostra aqui para nós? Não pegou aqui. O que, que mostra para nós? Assim, ó, sempre quando a gente aumenta o score, essa aqui é a medida do score de condição corporal dessas vacas no dia que elas estão sendo inseminadas, protocoladas. Tá certo? Protocoladas. Tanto aqui são de primíparas e aqui de vacas multíparas. O que, que isso aqui mostra para nós? Que a gente precisa de ter ela no protocolo, no score aí perto de 3,25, por aí, para quê? Para ela emprenhar mais. Porque se na hora que ela está sendo inseminada, ela está com uma condição corporal melhor, a prenhez dela vai ser mais alta. Vai ter uma magra que vai emprenhar? Vai. Vai ter uma gorda que não vai emprenhar? Vai. Mas na média, no volume de dados, quando você mede milhões de dados, o que fica claro? Que a gente precisa ter essa vaca no momento do protocolo, com uma boa condição corporal. Só que no dia que ela entra na estação de monta para ser protocolada, para estar com uma boa condição corporal, é porque ela tem que ter parido com uma condição corporal melhor. Porque é muito difícil, depois que ela pare, ela ganhar a condição corporal, no curto espaço de tempo. Lá na frente, ela ganha. Mais rápido, ela não ganha. Eu vou mostrar isso para vocês, o leite, quanto vai o leite, quanto produz de leite uma vaca, daqui a pouquinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o ponto? Quando dessa vaca, o que a gente tem? Os trabalhos que a gente fez no Brasil, grande volume de vacas, o que os trabalhos mostraram para nós? Eu tenho 2 professores no Brasil, trabalho muito com eles, que é o professor Pietro e o professor Zequinha. Quando a vaca pare com score acima de 3,25, perto de 3,5, principalmente se for uma primípara, o que acontece? Ela emprenha rápido, que é o que a gente quer, logo na primeira IATF ela já emprenha, e a média dela, olha aqui, ó, ela emprenhou. A vaca que pariu em boa condição corporal, ela vai perder condição corporal enquanto ela está dando leite. É normal, faz parte. Tá certo? Só que como ela pariu bem e dá uma condição e se insemina ela emprenhou bastante, 85%. Aquela que pariu magra, mesmo ela ganhando ou mantendo, dá numa média 60%. Então, aqui, a cada 100 vacas, se ela parir em boa condição corporal, tem lá, você pode ter 25 vacas a mais de prenhez nisso. Isso é muita coisa. Isso é muita diferença. Isso é uma diferença enorme em termos de prenhez. Gigantesca. Tá? E muda toda aquela questão do custo. Aqui você está, naquele dos lucrativos, muito abaixo da média, né, se você tivesse uma fazenda só assim, e aqui você está entre os top rentáveis, para cima. Então, é onde a gente tem que buscar estar. Por que eu estou falando isso? Porque o que é o nosso objetivo hoje com vaca? Principal, é fazer com que a vaca venha parir numa boa condição corporal. Então, o que você tem que fazer? Assim, ó, preparar para o parto. Hoje a gente coloca o seguinte, qual que é a minha meta? Eu só tenho uma meta em fazenda de cria. Maior volume de vaca parindo com score 3,5. Ah, mas é isso? Não. Aí que você tem que pensar assim, ó, tudo que eu vou fazer é para alcançar esse objetivo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Assim, ó, que época, gente, que as vacas parem? Qual é a época do ano que as vacas parem? Vamos lá, fala aí, para vocês falarem um pouquinho também. Julho, agosto, setembro, outubro, né? Essa época é o quê? Final da seca, começo da época das águas. Então, ela passa o período de seca inteiro para parir, que é um período de desafio para a gente conseguir fazer ela dar uma boa condição corporal. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho, por exemplo, igual agora, ó, o resultado da estação de monta da próxima, eu defino ele agora. Não é lá em agosto. Não é em novembro, quando eu começar a estação de monta. Você vai parir julho, agosto, setembro, outubro. Nós vamos começar a estação de monta em outubro, novembro, dezembro, certo? Mas no final do ano. Quando que eu vou definir se as minhas vacas lá vão estar em boa condição corporal ou não? É hoje. Hoje, maio. Porque agora, junho, agora que eu defino. Porque se eu deixar o bezerro mamando nela até julho, ela não recupera. Se eu pegar a vaca que está prenha hoje e desmamar, o que eu quero fazer? Eu quero pegar as que estão em boa condição corporal, eu quero mantê-las. E as que estão desmamando agora, que estão mais magras, eu preciso de recuperá-las. Então, a estratégia que a gente tem que fazer é agora. Eu faço agora, o grande ponto, o conceito do 777 é
basicamente é planejar. Não posso esperar chegar na estação de monta, quando chegar lá outubro, novembro, chama o veterinário, fala, vamos fazer IATF nas minhas vacas. Ele fala, estão muito magras. Aí você chama a equipe da Covepa e fala assim, eu preciso de um produto que come pouco, faz o gado ganhar peso rápido e que seja muito barato. Eu falo, milagre, vamos junto, né? Porque, não, esse produto não tem trabalho de agora. O sucesso da sua estação de monta vai ser definido agora. Agora, em qual sentido? Que você separar as vacas que estão mais sentidas e melhorar o trato dela para ela parir bem. Porque depois que pare, eu quero que ela fique junto. Separar a vaca parida no meio de um lote é muito ruim isso aí, fica bezerro para trás, não fica legal, isso aí é complicado fazer. E outra coisa importante é que a gente consiga agora, rápido, tirar as vacas vazias da fazenda, que eu vou mostrar para vocês, é importante isso aí. Então, nosso foco é parir acima de 3,25, ou seja, 3,5, único. Por que isso é importante? E o que eu estou querendo falar assim? É muito difícil, numa propriedade, principalmente de vaca, você ir lá e querer aumentar o suplemento de todas elas. Por quê? Operacionalmente é difícil. Estrutura, não tem os comedouros adequados, não tem estrutura para a gente conseguir fazer isso na fazenda inteira de vaca. E outro ponto, enquanto recria e engorda, se eu resolver tratar de 100 animais, aumentar o trato deles, os 100 vão ganhar peso e vão me dar um resultado. Cada um vai pagar a sua conta. Quando eu faço com vaca, se eu tenho lá 80 vacas gestantes que vão parir e que vai dar uma média de 80% de prenhez, se eu melhorar a nutrição de todas, elas vão para o quê? 85. Ou seja, eu tratei de 100 vacas para ter 5 bezerros a mais. Então, esses 5 bezerros têm que pagar a conta das 100 vacas. O que é um gargalo. Existem tecnologias que se pagam, mas algumas de mais volume não pagam. Entendeu? Tem tecnologia que custa 1 bezerro, 2 bezerros, 3 bezerros. Por exemplo, eu tenho a liberdade de falar muito até os nomes de produtos da Belma, porque realmente tem desde... Eu trabalho lá em Colina, lá na APTA, desde 2005. E desde 2005, tem 20 anos que nós somos... que a gente todo ano faz experimento 1, 2 ou 3 estudos com a Belma. Então, eu brinco que às vezes eu conheço mais os produtos da própria Belma do que a maior parte das pessoas estão lá na Belma. Por exemplo, o Belisco, que é um produto que tem aí, que vocês vendem como nome Belisco mesmo. O Belisco, que é um adensado, foi um produto que foi criado lá dentro da nossa instituição. O primeiro estudo dele foi lá. Ele é um produto que, assim, para a vaca, ele vai custar 2 bezerros. E é um produto que muda uma fazenda de cria, para usar ele direto. Muda. Se você usar uma vez, pense bem, porque você nunca mais vai deixar de usar. Então, assim, porque muda realmente a estratégia, porque é um tipo de mineral, que o animal come mais, melhora a nutrição, tem um aditivo, uma série de coisas. Mas vamos lá. Mas tem outros produtos que já são mais difíceis. Por exemplo, se você pegar um lambisque, já vai precisar de 6, 7 bezerros para pagar. Então, essas 100 vacas aqui já não vai dar tão certo, porque vaca tem essa resposta. Aí, o que é o grande ponto? E se eu separar as 80 vacas de melhor condição corporal das 20 que são mais magras? Agora. Quando que eu tenho que separar? Agora, na desmama. Eu vou separar para melhorar elas. Não é lá, depois que eu parei, não. Eu vou pegar agora, entrar na minha fazenda e falar assim, pega as 20 vacas, ou os 20%, ou os 10% das vacas mais magras que tem dentro da fazenda. Pede para apartar. Você vai ver que elas estão lá. Estão escondidas no meio do lote, mas estão lá. Essas vacas, o que a gente espera? Que aquelas 80 lá vão dar uns 85% de prenhez, que dão 68 vacas. Aquelas 20 vão dar 60% de prenhez, que seriam 12 vacas. Essas 68 com essas 12 são aquelas 80. Quando eu separo as mais magras das de melhor condição, as da melhor condição têm uma prenhez mais alta, eu tenho uma prenhez mais baixa. O que eu estou querendo mostrar? Que essa aqui, eu tenho que seguir com a nutrição que vocês fazem. Entendeu? Se você tem um índice médio daquele, acontece isso na sua propriedade. Agora, essas aqui, aqui é a oportunidade de melhorar seu índice de prenhez. Da gente entrar com um belisco ou um lambisque nelas, por exemplo, se o lambisque custa 6 bezerros, aqui eu tenho 15 de retorno, está fácil de pagar a conta. Agora, se eu for dar para todas, não. Então, tem que ser estratégico. Por quê? Estrutura da fazenda. O maior desafio no Brasil, e te garanto no Paraguai também, vai ser mão de obra. Então, a estrutura da fazenda é muito difícil para fazer isso.
condição, gente e tudo mais. Então, o que é a ideia? Ajustar a nutrição dessas vacas que estão aqui agora. Agora, você tem que olhar e falar assim, ó, mas elas estão mais magras por quê? Porque elas me entregaram um bezerro mais pesado, é isso? Porque se elas estiverem mais magras só porque elas forem piores, aí é descarte. Entendeu? Tem que entender isso também. Não estou falando que você só vai cuidar daquela ruim porque ela está ruim. Muitas vezes é porque, no slide anterior, eu acabei passando mais rápido, mas são as vacas que desmamam mais magras, normalmente são aquelas que te dão um bezerro mais pesado. Por isso que você precisa de ter controle, anotação, medir e não achar. Mas essa é uma estratégia que a gente tem usado bastante. E a gente tem feito muito isso aí. Para entender como é que isso acontece, para entender essa relação disso com o animal, a gente tem tirado muito leite dessas vacas para fazer as curvas de lactação, saber quanto que uma vaca Nelore produz ao longo da vida, ao longo da curva de lactação dela. E a gente já chegou nesses 2 modelos aí, que é mostrando cada pontinho desse aí é um estudo, cada pontinho desse é vaca Nelore comendo braquiária e basicamente mineral ou proteico dentro das curvas de lactação dela. Multíparas, mais de uma cria, 2, 3, 4, 5 crias, e primíparas, tá certo? E o que o resumo disso aqui mostra é o seguinte, assim, ali está a exigência para ela produzir o leite dela e tal, mas pensando aqui assim, que eu tenho um produto, um suplemento proteico energético, tipo um Belpeso, com 20% de proteína e 70% de NDT, que seria um proteico energético muito usado, aí, 3 gramas por quilo, que se a vaca produz 6 litros de leite, equivale, em termos de proteína e energia, como se fosse 2 quilos desse suplemento. Se ela produz 4 quilos de leite, 1,5 kg dele. Isso é o famoso para cada 3 litros de leite, equivale a 1 quilo de um produto como esse. E o que nós mostramos? Que essas nossas vacas aqui, chegam no pico da lactação, produzindo 8, 9 litros de leite, e desmamam um bezerro produzindo 4, 5 litros de leite. Elas reduzem ao redor de 400 ml a cada 30 dias. Então, produz 8, 9, desmama lá com 4, 5. Por isso que, quando você desmama uma vaca, o que acontece com ela, com a condição corporal dela? Ela não melhora rapidamente? Porque é como se você estivesse dando aquela ração para ela. Entendeu? Então, esse é o manejo que a gente tem que fazer, da hora de desmamar, até onde eu vou, o que eu faço, o que eu não faço, para quê? Para entender esse conceito como um todo. E cada vez mais nós estamos vendo isso aí. Suplementar a vaca, tratar a vaca no coxo, intensificando porque está difícil. Do lado da vaca é isso, essa produção. Aqui é o bezerro. Tá certo? Nós vamos falar do lado da vaca, vamos falar do lado do bezerro, depois nós vamos voltar do lado da vaca. O bezerro, o que isso aqui nós estamos mostrando? No primeiro mês de nascimento do bezerro, ali é a curva de lactação da vaca. Né? É interessante notar aqui, que é o seguinte, a vaca Nelore, a vaca Zebu, ela não tem aquela curva de lactação igual um gado de leite, não. Porque gado de leite, ela vai dar o pico com 60 dias, mais ou menos. A vaca Zebu é o seguinte, ela pariu, 2 semanas depois, ela está no máximo de leite dela. E depois ela vai caindo no leite. Pode olhar que não tem aquela curva clássica, igual quem é técnico aprende, a curva clássica do livro, que é 60, 80 dias, não. Aqui a gente foi tirando vaca com 1 semana, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, medindo leite, então ela produz o máximo de leite e depois cai. Por isso que, às vezes, ela perde condição corporal muito rápido, e depois, com 60, 70 dias, ela já está melhorando, porque ela já está caindo o leite dela. Tá? E aí, o que a gente mostra aqui? Assim, considerando um ganho de peso, quanto da exigência dessa barrinha aqui, cada barrinha dessa é quanto da exigência do bezerro está sendo atendido pelo leite da vaca. Então, até o 3º, 4º mês, mais da metade do que o bezerro precisa vem da vaca. Dali para frente, não vem da vaca. Vem de onde? Se não vem da vaca, vem de onde, gente? Do pasto. Aí é outro ponto, assim, por que é importante você ter uma estação de monta curta para ter... Posso voltar aqui para tirar foto? Para ter uma estação de monta curta, para ter o bezerro. Porque ter um bezerro nascido numa época boa é um grande diferencial. Natural, sem custo. Sem custo. Só de manejo, sem custo. Custa nada. Tá certo? Nós vamos entender isso aqui. Até 120 dias... Quem está ajudando ele? Mamãe.
o leite. Tá certo? O que é esse aqui que nós chamamos de experimento 1 e experimento 2? São bezerros nascidos mais no tarde. Dezembro. Novembro, dezembro. E esse controle CRIP aqui, ó, são bezerros nascidos em agosto. Então, esses dois aqui, bezerro nascido em agosto, esses dois aqui, bezerro nascido final de novembro, começo de dezembro. Até 120 dias de idade, olha o ganho de peso deles, ó, muito igual. Por quê? O que mais impacta ali? Leite da vaca. E as vacas têm a mesma genética, o mesmo padrão genético. Ou ela perde peso para dar leite, ou ela come para dar leite. Mas ela vai se virar para dar leite. Tá certo? Ela vai dar leite para ele. Agora, acompanha comigo. O bezerro que nasceu em agosto, começo de agosto, setembro, 4 meses vai estar o quê? Agosto. Ó, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora ele precisa do quê? Do pasto. Quais meses? Janeiro, fevereiro, março e abril. Como está o pasto nessa época? Espera-se que bueno, né? A gente reza para que esteja bom. Como é que ele ganha peso? Ó, 900, 1 quilo, muito peso. Ah, mas não é... Não, você tem exemplos menores, mas ganha muito peso. Da mesma fazenda lá, do nosso centro de pesquisa. Agora o bezerro de, vamos supor, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Agora ele precisa de quem? Do pasto. Quais são os meses? Maio, junho, julho e agosto. Como é que está a situação dele? Olha o ganho de peso dele lá. A diferença que é desmamar um bezerro em pouco tempo. Por que é importante? Volta lá na estação de monta, porque se você não faz isso, você cada vez vai tendo vaca parindo mais no final. E menos vaca parindo no começo. Você vai deixando. Você vai dando chance, você vai empurrando para o final. Uma das grandes coisas que você faz na estação de monta é começar a trazer as vacas para o início da estação de parição. Não só a prenhez como um todo, mas o início da estação de parição. Tá certo? E aí, ó, por exemplo, aqui ó, é um estudo que a gente avaliou o CRIP. Ah, mas o CRIP teve pouco efeito. Pensando no bezerro também, olha isso aqui. Ó. Bezerro nascido em setembro. A vida inteira dele, ele pegou uma condição de pasto o quê? Boa, quando ele precisou de pasto. Fornece o mesmo CRIP. Cada bezerro desse aqui, ó, um comeu só sal mineral, o outro comeu CRIP. 150 quilos de CRIP. É o CRIP da Belma até. O programa lá de CRIP da Belma. 23 quilos de diferença no bezerro de setembro. É pouco. Ah, mas 23 quilos é bom? A conta é apertada. Tá certo? Apertadinho. O irmão dele, que nasceu em novembro, comeu a mesma quantidade de produto. A diferença do peso dele, 46 quilos. Por quê? Esse aqui, ó, pegou o CRIP na época que o pasto estava mais caindo de qualidade, onde faz mais diferença. Então, em vaca, para a gente pensar em potencializar o sistema, está vendo que assim, ó, eu vou tratar de quais vacas? Todas? Não, daquelas que precisa. Eu vou dar um CRIP para quais bezerros? Todos? Não, daqueles que dão mais resposta econômica. Tá certo? Mesmo assim, ó, agora, mesmo com CRIP do tarde, é mais leve do que o do cedo sem CRIP. Entendeu isso que eu falei assim? Ó, você pega o que nasceu em novembro, que ainda é um mês bom, desmamou com CRIP com 260 quilos, você pega o que nasceu em setembro, sem CRIP 280. Ao efeito do leite e do capim. Entendeu? Então, agora, você sempre vai ter isso aqui. Isso aqui é os nossos nascimentos. Nossa estação de monta, muito curta, e só nasce nesses meses aí, mas já vê a diferença que dá. Agora, você olha as estratégias. Então, o que nós temos que ser? Muito eficientes. Se a margem nossa fosse muito grande, gente, você pode fazer tudo que ainda dá dinheiro. Quando a nossa margem é mais estreita, nós temos que ser mais trabalhoso. Você tem que ser mais assertivo. Você tem que saber fazer na hora certa para quê? Para sobrar, para ganhar mais. Não é sobrar, não, para ganhar mais. Não tem nada de sobrar, não, é para ganhar mais mesmo. Entendeu? Então, esse é um ponto extremamente importante.